Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável para mais uma entrevista inspiradora com uma aluna que é uma guerreira. Aos 48 anos, ela acabou de ser nomeada para atingir ali o seu sonho, ser professora da Secretaria de Educação do DF. Ela também já foi nomeada e exerce o cargo neste período, o de monitora, né, que foi esse concurso anterior. Sua vida foi de muita batalha, de muitos desafios e, infelizmente, também de momentos muito duros, de momentos muito ruins. Ela se casou muito jovem, aos 22 anos, teve seu primeiro filho aos 24 anos, começou a faculdade aos 26 anos e, pouco tempo depois de começar a faculdade, ela, infelizmente, foi vítima de algo que não deveria acontecer com ninguém, mas acontece com 3 a cada 10 mulheres no Brasil, segundo o Data Senado. Ela foi vítima de violência doméstica. Precisou interromper os estudos da sua faculdade, pois dependia financeiramente do marido. Com o tempo, ela conseguiu se restabelecer, voltou ali a estudar, fez concursos diversos, acabou sendo aprovada em concursos temporários, de contrato temporário da Secretaria de Educação, mas naturalmente isso há um grau de instabilidade, porque você tem que ficar refazendo as provas. Inclusive, em uma das provas ela não passou e precisou vender bolos durante esse período. Mas ela não desistiu, ela persistiu, ela superou até mesmo uma grave depressão em prol dos seus 2 filhos para dar uma vida melhor para eles. Estou aqui com a Nádila Regis. Nádila, seja muito bem-vinda, parabéns pela sua história. Vai ser um prazer conversar melhor com você hoje. Prazer é meu, Gabriel. Obrigada. Nádila, você comentou comigo que nasceu numa cidade Tabocas do Brejo Velho, não é isso? Sim. Uma cidade pequena, um município aí de 12 mil habitantes, viveu lá 6 meses e foi morar em Barreiras, oeste da Bahia. Como é que foi a sua infância, adolescência ali na Bahia? Como é que foi esse período para você? Então, eu sou filha de militar com professora, então nasci em Tabocas, uma cidade pequena, e fui para Barreiras, né? A infância era cercada com mais de 2 irmãs, até meus 7 anos, depois que veio o menino, né? Mas ela foi tranquila dentro do limite, porque só agora eu tinha noção de que eu vivia também em um lar onde tinha agressões, né? Uma mãe narcisista, né? Hoje eu tenho noção disso e aí a história foi... Eu saí de Barreiras para cá fugindo dessa situação. Quantos anos? 19 anos. Fugindo literalmente de viver em um lar que eu tinha estudo, eu tinha comida, mas eu não tinha um essencial, que é o que eu falei para os meus filhos quando eu me tornei mãe, que eu queria ser uma mãe para eles, a que eu não tive. Era uma realidade opressora, violenta? Opressora, violenta, total. E aí você fugiu, foi para onde? Fugi assim, quando eu falo que eu fugi... Saiu de casa. Eu saí, né? Eles sabiam, eu vim morar em Brasília, com 19 anos. Já tinha alguma coisa aqui, algum emprego? Nada. Era literalmente isso. Saí para... eu tinha a segurança em casa, digamos assim, mas depois de grande eu passei a sofrer pressões psicológicas, né? Quando pequena era física. Aí depois virou as questões psicológicas, porque eu já sabia me defender, né? Mas aí eu vim fugindo dessa realidade. E vim morar eu tinha um grupo de amigas que moravam na 412 Norte. Os pais alugaram o apartamento aqui, um apartamento de 3 quartos, e tinha 8 meninas morando lá. Inclusive, uma irmã minha. E aí você conseguiu emprego aqui, começou a se manter? Meu primeiro emprego foi no Fujioka. Fui trabalhar como vendedora no Fujioka. Pouco tempo depois você acabou se casando. Se casou jovem, aos 22 anos.
Casei, assim, casei com um vizinho, né? Era o vizinho do meu prédio. E aí casei com 22 anos. Casei com 20... Não, na verdade, comecei a namorar com essa idade, 23 anos. Namoramos 1 ano e casamos. E aí, logo depois veio o primeiro filho. Foi. Aí depois logo veio... Eu sempre tive vontade de ser mãe. Isso era uma vontade que eu sempre tive. E eu falava que eu queria ter 4 filhos. Então, assim, era uma realização, me tornar mãe. Então, quando eu casei, falei, não, eu quero logo ter um filho. E aí veio o André. E depois do André, você cuidou dele um tempo, imagina, se dedicou ali. Foi. E decidiu iniciar uma graduação em pedagogia. Eu fiquei 2 anos dedicada ao André, né, esperando ele para a escola. E aí, quando ele foi, eu comecei a fazer a graduação. E aí essa graduação, infelizmente, precisou ser interrompida, porque quem custeava era o seu marido e houve ali uma agressão ou agressões domésticas que fizeram você se separar. Eu vivi assim, por conta da bebida, né? Sempre as discussões mais acaloradas era quando bebia, quando tinha churrasco, quando tinha uma festinha, e aí era aquela discussão, coisas que eu fugia de casa, eu encontrei dentro da casa que eu estava construindo, né? Uma família que eu estava construindo. E aí nunca tinha ido assim para uma agressão física. E nessa noite eu me senti assim como se eu tivesse a pessoa que eu confiei, a pessoa com quem me viu grávida, me viu tendo um filho dele, e aí aquela pessoa que era para me proteger e eu também cuidar dele, ele simplesmente veio e me agrediu. Eu não acreditava. Eu falava assim, não, isso não está acontecendo comigo. É mentira. Eu queria, tipo assim, eu não queria acreditar que isso era verdade. Eu não queria acreditar. E na época não se falava tanto em violência doméstica, tanto que quando eu liguei para meu pai, que era uma pessoa que sempre foi muito meu amigo, ele falou: minha filha, você tem certeza que ele fez isso? Então, assim, as pessoas duvidavam, falavam, inclusive a própria pessoa também chegou a falar, quando viu que eu ia realmente, de fato, denunciar e tudo, me ameaçou, dizendo que se eu fosse, né, a via de fatos, na delegacia da mulher, que ele tinha ficado com um arranhão no rosto, acho que minha unha passou no rosto dele, né? E aí ele falou que ele é que iria falar que eu o agredi. E aí, assim, eu não vi apoio, eu não recebi muito apoio. Eu recebi apoio da família, mas aquele apoio, você tem certeza? Ele tem condições, ó a vida do André, olha a sua família, você não tem trabalho. E aí foi isso. Então, quando eu saí eu fiquei separada um tempo, só que aconteceu um episódio muito triste na minha vida, que quando eu já tinha quase tinha 1 ano e 6 meses separada, meu pai sofreu um atentado. Eu nem coloquei, né, não falei, mas assim, eu falei, meu mundo desabou, né, assim. Seu pai era a sua referência. Minha referência. Meu pai, ele nunca levantou a mão para mim. Meu pai era meu amigão. Era tudo, meu amigo, meu cúmplice, tudo, tudo, tudo. A gente confidenciava muita coisa um pro outro. E aí meu pai sofreu um atentado. Meu pai, ele chegou a ser delegado de uma cidade próxima a Barreiras. E ele já tinha separado da minha mãe, porque também ele sofreu muito no casamento. O casamento deles não era um casamento tranquilo. E meu pai estava com outra pessoa. E aí meu pai falou assim, meu pai ia vir me buscar aqui para passar o Natal lá, e eu acabei não indo para esse Natal. Por conta que eu falei assim, não, pai, deixa o GDF pagar, que na época eu estava trabalhando como contrato, e eles não pagaram o 13º, então o senhor vem buscar em janeiro, vem buscar eu e o André. Aí ele, então tá, então eu vou passar Natal lá em Cotegipe. Aí ele foi. Só que ele já tinha sido delegado lá, e você sabe, a cidade do interior, pequenininha, pequenininha, pequenininha. Eu acho que em algum caso, alguma situação, ele prendeu uma pessoa, o pai dessa pessoa, e
e essa pessoa chegou lá no quintal, que não tem muro, não tem nada, só tem aquelas cercas, arame farpado. E aí chegou já enchendo o saco dele, já falando coisa com ele, pedindo para participar do churrasco. Meu pai era muito paciente, a pessoa que não ofendia ninguém. E ele pediu pro cara se retirar, que ele era uma casa de família, mas ele já foi atirando nele. Ele saiu, ele teve tempo de pensar, voltou, meu pai estava trocando uma lâmpada da varanda e ele atirou, meu pai estava de costas, em cima de um banco, trocando a lâmpada da varanda. Nossa. Isso no dia 24 de Natal. Aí meu mundo acabou. Aí quem que eu tinha para me socorrer? Aí meu pai, eu fui para Barreiras, trouxe meu pai para cá, meu pai ainda estava vivo, meu pai ele foi forte, forte. E aí ele ficou aqui no hospital de base uns 4 dias. E aí ele faleceu, eu estava do lado dele. Ele pedia para eu cantar com ele, eu vi toda a passagem dele. Então, esse atentado causou a morte dele. Foi. E aí, nisso, eu estava muito frágil e acabei retornando ao casamento. A minha concepção de família, assim, ficou muito aflorada, assim, querendo ter uma segurança, sabe, assim, sei lá, eu sei que naquela época a minha cabeça era outra, eu tinha outros pensamentos, a maturidade, e acabei voltando. Era aquilo ali, entendeu? E a gente voltou com a perspectiva de ter outro filho, né? Que foi, inclusive, um desejo muito grande dele. Ele falava que queria ter outro filho. E aí a gente começou a se cuidar, a prometer que isso não ia mais acontecer e tal. Realmente não aconteceu. De fato, não aconteceu. Só que a ferida que fica é muito grande. E por mais que a gente tenta consertar aquilo que quebrou, não fica igual. E eu me sentia assim, diminuída. Eu me sentia assim, eu tô com essa pessoa, voltei, que é a pessoa que fez o que fez comigo, por simplesmente não ter uma situação estável. E aí, quando Lara fez 2 anos, em dezembro, eu falei para ele que eu não estava conseguindo mais levar nosso relacionamento adiante. E eu fiquei procurando motivos, porque a gente tem que dar motivo para tudo, principalmente a mulher. Em que sentido? O que eu vou falar para as pessoas que me perguntarem? Que eu não consegui perdoar? Não é questão de perdão. Perdoar, eu perdoo. Mas a questão é que você fica com aquilo, né? Dentro de você. É uma dor imensa. E o seu psicológico também. E aí eu pedi para o divórcio, só que não é fácil. Eu vivi tudo o que você pode imaginar para poder... Chegou um ponto que eu falei assim, meu Deus, se eu soubesse que eu ia sofrer tanto, que meus filhos iriam sofrer tanto, eu teria continuado. Chegou a esse ponto. E foi nessa época que você ficou deprimida? Muito. Fiquei muito mesmo. Cheguei ao hospital com a Lara, doente. Ela tinha 2 anos e pouquinho, sozinha. Aí cheguei lá e ela ficou internada, assim, o dia, né? Não ficou, passou a noite, mas o médico não vai ficar em observação, tal. Liguei para ele, Lara tá internada, vem ver sua filha. Aí no telefone ele falou assim, vem aqui, quem escolheu separar? Quem escolheu separar? Não foi você? Então fique com o pacote completo. Não conte comigo para nada. E foi transformando, assim, um ódio dele. Ele tem um ódio, assim, por mim, terrível. E aí você buscou ajuda profissional para te ajudar? Busquei ajuda profissional para mim, para os meus filhos, porque eles sofreram, né? A Lara, por não ter tido tanta presença do pai, ela sofreu essa situação de não ter a presença, apesar que ela é muito apegada, assim, comigo e com o irmão, mas isso eu ficava com medo de ter, para frente, ela ter alguma situação que viesse a afetar. Sim. O emocional dela, como é que ela ia se comportar, como é que...
Eu tinha muita preocupação com isso. E quando você se divorciou de fato, você já tinha alguma renda? Você conseguia se manter? Como é que... Eu trabalhava de contrato. Você já tinha passado num concurso temporário nessa época? Eu comecei o contrato em 2005. Na época nem tinha concurso, simplificado. Não tinha um concurso, você só entregava os títulos, os seus cursos. Não tinha. A primeira vez foi em agosto de 2005. E aí você ficava nesse ciclo de renovar esse contrato. E criava uma apreensão em você de talvez não passar. Talvez não passar. E então, assim, eu tinha que estudar muito e ficar bem atenta mesmo a tudo. E estudar para passar, para ficar... No início, até que foi tranquilo, porque não tinha aquela concorrência como começou a ter. Aí, quando começou a ter a concorrência, aí eu falei, não, calma aí, eu tenho que pensar agora. Eu tenho que estudar para o contrato, mas também começar a pensar em mudar a estratégia do estudo do efetivo, do concurso para professor efetivo da Secretaria da Educação. Foi nessa época que você também começou a estudar para o efetivo? Em 2008. Eu fiz... Larinha estava com 4 meses. Ela estava novinha. Eu lembro que eu levei Lara lá pro local de prova. E uma pessoa para me ajudar ficava com ela e eu... para fazer a prova. Não passei, porque realmente com bebê pequeno é bem complicado. Mas em 2008 eu comecei a fazer. Paralelamente, você fazia os concursos para temporário, para contrato, e teve uma vez que você não passou, né, em um desses concursos. Sim. Eu fiquei... Passar a gente passa, só que a classificação ficou lá longe, que era improvável, impossível, assim, sabe aquela... Você nunca chamou esse número X, não vai chamar. Então, quando a gente faz a prova de contrato, o processo seletivo... a gente quer ficar entre ali os primeiros, porque ali você vai pegar as melhores vagas, você vai pegar as vagas que vão até o final do ano, né? E aí, aqueles que ficam lá para trás, eles vão pegar aquelas vagas de 30 dias, aí vai lá, vai cumprir, vai pegar atestado de professor que ficou... E aí, pronto, eu falei, não posso ficar esperando, eu tenho que fazer algo. Eu sempre gostei muito de cozinhar, muito mesmo. E essa minha habilidade, assim, eu amo, é uma terapia. E na época não tinha ninguém, assim, falava em bolo no pote, mas não tinha, assim, aqui em Brasília, muitas pessoas fazendo. E aí foi onde eu tive meu lado empreendedor, gritou, e aí eu comecei a fazer. E aí eu saía no salão. Sábado, eu saía nos salões da quadra. Eu pegava o carro, ia para as quadras ali da 3, os maiores ali, eu chegava, oferecia, levava a Lara, que Lara era pequena, não podia ficar em casa sozinha, ela tinha que ir comigo. E o André fazia estágio na UNB, que ele estava no ensino médio, ele fazia um estágio lá na UNB, aí ele conseguiu com a chefe dele, falou assim, não, pode trazer aqui, fala para ela vir tal hora. Aí pronto, eu comecei a levar lá, aí outras pessoas falando, e aí foi. Só em novembro que eles me chamaram para o contrato temporário para suprir uma vaga de 30 dias. Eu fui, mas continuei com meu bolo no pote. E foi isso que te sustentou um tempo? Foi. A gente enxugou tudo, nada de saída, nada de luxo, nada... Os meninos, eles entendem bem. Eles viveram... eles vivem comigo, eles sabem a realidade. Eu não escondo nada deles. E acredito que é isso que faz eu ter o filho que eu tenho, a filha que eu tenho. Eles compreendem bem isso. Eles sabem, eles vivem e eles sabem o que eu passo. E aí você começou a estudar com GRAN, se não me engano, em 2016. Foi. Pouco tempo depois fez o concurso tanto para professor, quanto também para monitor da Secretaria de Educação. E aí, nesse de monitor, você passou, mas lá na posição 1002. E no de professor acabou sendo reprovado, né, dessa vez.
E aí achava que nem iam te chamar, e acabou que Nem chamaram, imaginava. né? Não, foi muito engraçado. Eu sempre fui aluna do GRAM, desde quando era lá no SIG. Então, quando começou, eu comecei assim, eu não lembro quando bem, mas assim, tem online, então eu vou. E as pessoas assim que estudavam, e quando eu sempre perguntei, você passou? Como é que você passou? Me conta. Eu quero que você fale. Então, sempre eu conversei muito para saber o que essa pessoa fez que eu tô fazendo errado. Então, sempre, quando eu vi o nome de uma colega minha, que eu tinha muita intimidade, lá no Diário Oficial, eu ligava. Aí eu falava, conversava, olha, me fala tudo, eu vou fazer igual. E aí, uma coisa que eu vi nessa conversa que eu tinha com as pessoas é que eu apenas ia para o cursinho. Eu ia. Chegava lá, sentava, o professor explicava, eu fazia minhas anotações, resolvia as questões na sala e ia para casa. E chegando lá, eu não mexia mais em nada. Nada. Aí eu falei, então eu tô errada nisso. Primeiro ponto. Eu tô errada. E aí eu falei, será que eu vou conseguir sentar para estudar? E eu lembro que eu tinha uma escrivaninha bem grandona, que pegava a minha janela todinha assim, do meu quarto. E ali eu fiquei, trancava a porta. E principalmente final de semana, quando as crianças não estavam comigo. E aí eu ficava estudando. Eu estudava nos finais de semana, eu começava 8 da manhã e só saía às 18. Na semana, como eu trabalhava, eu nas minhas folgas, que é a segunda e sexta, e à noite, que eu parava só quando... Não, bati minha meta. É isso. No início, não foi fácil. Foi assim, você sente uma dor no corpo, dor na alma, em tudo, assim, você sente assim, meu Deus, eu não vou dar conta, mas dá. O que me motivava a estar ali era pensar assim, eu tô aqui e eu sei que eu vou fazer essa prova e eu não vou ficar me culpando. Eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Então eu falei, se é isso, se eu estou percebendo que é isso que não está fazendo com que eu tenha êxito, então eu vou fazer diferente. E bem nessa época também, no GRAM Online, eu fui e tinha um professor que ele era um coach. E aí ele ensinava, ele dava dicas para montar o seu cronograma, coisas que eu nunca nem tinha escutado falar. Então, nessa época, eu aprendi muito, porque eu assistia também os vídeos que tinha para estruturar, como é que estrutura as horas, como é que você vê qual a matéria que tem mais peso, quanto tempo você vai perder perder não, né? Quanto tempo você vai ganhar estudando nessa... E aí eu comecei falei, nossa, então é assim que eu tenho que fazer. Então, nessa época, em 2016 e 2017, eu comecei a ter outra visão do que é estudar para concurso. E você depois passou dentro das vagas, né, para o concurso de efetivo, de professor também. Sim. A nomeação ocorreu aí recentemente. Foi. Como é que foi a sensação de ver essa nomeação quase 20 anos depois do primeiro concurso, né, da seleção ali de contrato temporário que você fez em 2005, agora já professora, trabalhar com educação especial, que é um tema que você gosta muito. Eu gosto. Qual foi a sensação? Olha, eu antes de falar isso, eu vou voltar para te falar a sensação da primeira nomeação, que é a de monitor, né, que foi do ensino médio. Eu nunca imaginei, assim, eu chegava para todo mundo. E eu falava, meu Deus, não vai chegar para mim? Quando que vai chegar? E aí, quando eu peguei esse diário, que eu não estava acreditando, mesmo estando no grupo lá, a gente conversando, as pessoas que sabiam que essa nomeação ia sair e tal, eu falei, não vai sair? Será se vai sair? Quando eu vi meu nome, assim, foi uma sensação, assim, de alívio e de saber que ali ia começar uma outra história, que eu poderia estudar mais tranquila, que ia trazer uma estabilidade, aquilo que eu busquei, passou todo um filme na minha cabeça, de tudo que eu busquei lá atrás.
E foi choro, muito choro, muito choro, muito choro. Só que antes disso, eu já sabia que eu tinha passado no concurso para professor, que eu fiz a prova em 2022, professor de artes, que também foi mais ou menos como o de monitor, que eu caí, estava estudando para uma, e falei, não, vou aproveitar a oportunidade e vou fazer para essa também. E nessa de artes, que eu não tinha estudado tanto quanto para atividades, eu fiquei em 18º. Então, assim, em concurso, eu nunca tinha conseguido uma classificação tão excelente. E eu fiquei sem acreditar. E quando eu fui nomeada, a emoção também foi imensa, porque agora sim é realmente o cargo que eu sempre busquei, que é o de professor e de artes, e eu quero trabalhar com alunos, né, em algum centro de ensino especial. Já estou com 1000 ideias, 1000 projetos na minha cabeça, como abordar, como trabalhar os conteúdos para esses alunos, porque eu gosto muito, me vejo fazendo isso, eu gosto de trabalhar com os adolescentes também, porque no centro a gente vai encontrar mais adolescentes, né? Eu amo a minha profissão e direcionada, então, para o ensino especial, então nem se fala. Nádia, qual seria o seu conselho para quem está nos acompanhando aqui hoje? Possivelmente vem de muitas reprovações, possivelmente sofreu uma separação dolorosa recentemente ou vive num contexto hostil. Qual contexto você daria para essa pessoa persistir, seguir em frente nos concursos, nos estudos, para ter uma vida melhor e ser imparável como você foi e é na sua jornada? O que eu digo assim para as pessoas que estão nos assistindo, não desistam. A gente vive numa sociedade que as mulheres, infelizmente, elas buscam por essa autonomia profissional, pela sua autonomia financeira também, né? Que é importante. Só que muitas acabam caindo em relacionamentos que não agregam e acabam sofrendo violência. Então, eu acredito que tem um caminho, e esse caminho é você se dedicar aos seus estudos, é você traçar suas metas. Não é fácil, não é fácil. Mas não é impossível. E isso é que nos fortalece, né? Porque quando você traça seus objetivos e você acredita naqueles objetivos, corre, persiste, uma hora chega. Uma hora chega. Nádia, muito obrigado pela conversa aqui. Parabéns mais uma vez pela sua história e obrigado pela confiança aí no GRAN, que de alguma forma ajudou um pouquinho nesse caminho aí brilhante que você está traçando. Muito obrigado. Obrigada. O GRAN, ele não ajudou um pouquinho, ele ajudou muito e eu continuo estudando, tá? Eu passei para a secretaria, estou como professora, mas eu acredito que nossos sonhos, mesmo aos 48 anos, nunca é tarde para você buscar, de repente, uma carreira no tribunal, né? Eu me espelho muito na Fabiana Lagar, nos professores do GRAN que eu vejo, eles falam ali nas aulas, brincando e dando conselho, e eu vejo assim, não posso parar, eu não vou parar, e eu preciso me realizar. E a minha realização muito está nos estudos. Quando eu paro, fico uma semana sem estudar, eu já sinto falta. Virou um hábito já. Virou um hábito, virou um hábito. Então, é isso. Eu acredito que as pessoas elas têm que fazer como um hábito mesmo. Quem quer, não veja assim como algo pesado, porque senão não flui, não vai. Então, planeje seus estudos, façam de uma forma leve, que vai dar certo. Eu creio que vai dar certo. Muito obrigado. Obrigada. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável, no YouTube, ou também no Imparável Cast, no Spotify. Pedimos que assine os nossos canais, ative as notificações no YouTube, clicando no sininho, ou que siga o nosso canal
de podcasts no Spotify. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.